E paz, amém. Graças a Deus, mais um dia de domingo. Olha que coisa boa. E nós temos o privilégio, não é? Ontem uma formatura linda, com um monte de alunos aqui. Meu Deus, olha, eu vou falar algo para vocês. Teve pessoas, obrigada querida, que eu conheci há 1 ano e meio mais ou menos atrás. E no dia da formatura eu estava procurando, mas cadê a minha amiga? Cadê a minha amiga? Não achava. Aí vi o marido da amiga, mas a amiga estava tão produzida, ela estava tão bonita, ela estava tão linda, e ela estava com visual. Eu não reconheci, quando ela sentou, ela ficava dando um tchauzinho. Mas quem está me dando tchauzinho? Aí ela deu um coraçãozinho. Meu Deus, é a minha amiga que eu estou procurando. Olha como Deus é bom, queridos. A palavra de Deus diz que o Senhor nos renova, amém? Não precisamos ficar angustiados, desesperados. Ai meu Deus, o tempo está passando. Não tem problema, pode passar. O Espírito do Senhor vem sobre nós. O Espírito do Senhor. Olha, eu vi a pastora Colinha aqui dançando. Gente, ela dança com uma leveza, com uma graça do Espírito Santo. E eu, pastora, que coisa linda, pastora. Porque é isso que o Senhor faz na nossa vida, amém? O tempo vai passando, mas não tem problema. Na graça do Senhor, não é, pastora? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então, queridos, eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar a palavra. Eu sei que o nosso Deus é fiel, maravilhoso, e Ele já falou conosco nessa manhã. Que manhã! Eu estava ali falando para o meu neto, falei, Danilinho, hoje poderia ser vigília, meu filho, porque é uns louvores assim, tem louvores, muitos louvores nos tocam, e muitos louvores nos transporta para o céu. Mas tem louvores que fez parte do início da nossa caminhada. Existem louvores que você ouve, que fez parte dos momentos assim que, meu Deus, que a tua convicção plena de servir Jesus, que para seguir, que a tua decisão de servir Jesus, seria um preço de lágrimas. Preciso chorar, porque era momento de transição dura, era momento de acordos difíceis, de alinhamento do céu, dentro do casamento, dentro da nossa vida, dentro da nossa história. E que não foi um dia, não foi um segundo, foram décadas. E eu acordei esses dias ouvindo uma voz assim no meu coração, tão impressionante. Porque às vezes a gente, para passar uma ideia, um conceito, você faz um curso inteirinho, e quando sai, você sai com uma ideia, porque você não conseguiu apreender completamente. Mas as palavras do céu é uma palavrinha só. É um toque, sabe? É um ajustezinho fino. E algo já desperta tantas ideias, traz tanto entendimento. Eu acordei, o Senhor estava falando assim, que tudo que faz, tudo que mantém a nossa chama de fé, era assim, uma palavra de consolo. Era como se eu tivesse num discipulado, eu acordei com a última palavrinha. Sabe quando você vai chegando aqui na nossa dimensão e vai trazendo um resquício do mundo do sonho? Era desse jeito assim, o consolo é que mantém a esperança viva. E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade, e o que é o consolo? E o apóstolo Paulo vai falar, nós vamos consolar com as mesmas consolações que nós recebemos. Eu vou passar para o outro, por quê? Porque é um pão que nutre, porque faz diferença, porque mantém os meus olhos ligados, fitos no lugar certo. Sabe, amados, a palavra que eu poderia colocar um tema hoje, nessa manhã, recebendo o renovo de Deus. Por que recebendo renovo? Porque todos os finais de ano, você sabia que é uma das épocas que os consultórios de psicólogos, de psiquiatras ficam lotados. Porque é um momento, no último mês, novembro, dezembro, né, Renatinha? Nos últimos meses do ano, é a época que a pessoa pensa assim, os meus alvos, os projetos, as coisas que eu planejei, o ano passou, e muitas das vezes ela vê que ela caminhou para ela, foi muito pouco, ela se dá conta de que não fez o que deveria, e aí as pessoas entram em crise. Muitas das vezes nós, que estamos em desafios tremendo, como 10% de Manaus, um desafio audacioso, nós precisamos ser renovados no Senhor e na força do seu poder. Então, queridos, o que eu fiz foi pescar
nesse oceano de conhecimento da palavra e trazer algumas palavras, pincelar nesta manhã, porque quem vai fazer na nossa vida é o Espírito Santo, e para o Espírito Santo basta uma palavra só. Talvez você vai ouvir aqui milhares de palavras, né? Que a gente que é mulher fala mais ainda, mas o Senhor basta uma para você, para girar uma chave, para trazer consolo durante esse ano que começa, para você muitos caminhar a segunda milha, muitos entrar numa nova dimensão, muitos se apropriar da sua cura, muitos se apropriar da salvação da sua família, muitos se apropriar do chamado que o Senhor fez para você, e que Deus não errou, e você é o homem certo, a mulher certa, o líder de excelência, a pessoa que o Senhor vai usar, a arma forjada do céu. Amém, queridos? Palavras que eu vou estar falando começa aqui no Salmo 118, e é uma palavra de gratidão. E o Salmo 118, ele vai estar falando assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Repita comigo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos fazer diferente? As mulheres vai dizer rendei graças ao Senhor, bem alto, e os homens vai dizer porque Ele é bom, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, as mulheres: rendei graças ao Senhor. De novo, só as mulheres. Porque a sua misericórdia, todos. Porque a sua misericórdia. Diga à igreja da paz. Ah, pode continuar aqui, querido, desculpa, vai indo até o 4, a gente vai estar lendo. Pode colocar o próximo. E ele vai estar dizendo, olha só, está dizendo para Israel, mas nós estamos aqui, e a palavra é para nós hoje, é pão fresquinho do céu para nós. Então vamos lá, diga à igreja da paz. Diga à igreja da paz. Oh, aleluia, a sua misericórdia. Agora tem uma palavra muito especial. Vamos lá para o verso 3 e o 4. Você pode já projetar para a gente o 3 e o 4. O 3 está aqui, vai lá, o 4. Agora vamos falar todos juntos, porque essa palavra é todos porque temem ao Senhor. E nesta manhã nós temos aqui nessa casa pessoas que temem ao Senhor, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Digam sim. De novo, digam sim. Aleluia, pode aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia, a sua misericórdia dura para sempre. Agora olha só, o verso 5, ele vai dizer assim: no meio da tribulação, eu invoquei o Senhor. Eu invoquei o Senhor, e algumas versões vai dizer, Ele me levou para um lugar espaçoso. Na minha versão está dizendo, Ele me deu folga. Na minha tribulação, algumas versões vai falar, no meio da angústia, eu invoquei o Senhor. No meio da angústia, Ele me ouviu, e Ele literalmente me arrancou. Literalmente Ele mudou a circunstância. Literalmente Ele tira daquele lugar que não pode nem respirar, um lugar difícil. Por isso que vai ter essa ideia de um lugar espaçoso, porque antes era num lugar muito limitado, de muita escassez, de muita escravidão, de coisas muito difíceis, e está falando que foi o Senhor. Agora vamos lá, o versículo 6, olha que o Senhor vai estar falando a resposta. Porque nós podemos, pode projetar por favor o 6? Porque nós podemos nos alegrar nesta manhã. Porque nós podemos, como os que temem ao Senhor, dizer que a sua misericórdia dura para sempre. Porque olha só, qual é o segredo da nossa vida? Qual é o segredo que muda a nossa história? Qual é o segredo que entra ano e sai ano e você permanece olhando para o céu, para o autor e o consumador da sua fé? Qual é o segredo que entra ano e sai ano e você continua declarando a promessa? Declarando a promessa da sua vida. E muitos podem olhar e falar, como é que não desanima? Já faz tanto tempo, já faz tantos anos. Por quê? Olha, aqui está a nossa resposta. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor, o que me poderá? De novo, o Senhor. Amém. Queridos, quando fala que me poderá fazer os homens, vamos pensar o que me poderá fazer, tudo que está nessa dimensão física, tudo que tem direitos,
tanto nas dimensões físicas, os homens, como as coisas que podem estar dentro dos homens. Entende? Porque o que me poderá fazer os homens? Então já você está entendendo que pode ser armadilhas, que pode ser situação difícil, que pode ser emboscada, que pode atentar contra a tua vida, e algumas pessoas elas vão ser cheias de Deus e ser instrumento, mas tem pessoas que elas vão estar cheias de trevas. Então o que me poderá fazer os homens? Está falando o que me poderá fazer todo governo que está sobre a terra, todo principado, toda potestade. O que me poderá fazer? O que poderá paralisar? Que poderá mudar a minha história? O Senhor está comigo. Aleluia. Queridos, isso tem que queimar dentro do nosso coração. Isso tem que trazer vida dentro de nós. Porque se o Senhor está comigo, muda a história. Se o Senhor está comigo, eu posso ver de uma perspectiva diferente, amém? Então a pergunta que eu tenho nessa noite, nessa manhã, a gente prega às vezes de noite, né? E estou esquecendo, estou achando que já é noite. Nesta manhã, quem precisa de renovo do céu? Quem precisa de um toque? Deus, eu quero entrar nessa dimensão. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero dizer como o salmista falou. Só quem quer, levanta as tuas mãos e diga: Deus, nesta manhã eu quero dizer como salmista: se o Senhor está comigo, o que poderá fazer o homem? Qual circunstância? Nada pode me abalar, porque o Senhor é a minha fortaleza, é a minha rocha, é a minha esperança, e o Senhor é o meu ajudador fiel. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. O Senhor está comigo. Mateus 7, do capítulo 7, nós vamos estar lendo o verso 7 em diante. E olha o que diz o versículo, Mateus 7, que coisa maravilhosa. A palavra vai estar dizendo, queridos, que todas as bênçãos, tudo que nós lemos na palavra, aquelas bênçãos extraordinárias, sabia que tem nível de bênção, nível de herança, melhor dizer, que nós precisamos de maturidade em Deus para entender que nós temos direito naquela herança. Não é assim, pastor? Quando você começa um discipulado, você pega o seu discípulo verdinho começando, e aí você vai dizer algumas promessas, ele te olha assim, com uma cara assustada: como assim? Isso é para mim? Eu tenho direito a tudo isso? Eu posso ser isso? Eu posso viver tudo isso? Porque ele ainda é verdinho. É um banquete tão grande, é uma coisa tão extraordinária. Ai, não fala nisso. Ontem foi dia do discipulador. Quem se lembrou? Ontem foi dia do discipulador. Então para mim é discipuladora do coração. Quero te falar que você é presente do céu nessa terra. Eu quero te dizer que você é uma bênção, que é uma honra submeter a ti, a tua palavra, trabalhar junto contigo. Queridos, quando você terminar esse culto, se o seu discipulador estiver aqui, dá um abraço nele, porque ele é o anjo do Senhor, que o Senhor deixou para acompanhar você, amém? Mas vamos lá, Mateus 7, o que a palavra diz? Por isso vos digo, peçam e lhe será dado. Repita comigo: será dado. Mas para isso eu preciso tomar uma atitude. A palavra de Deus diz: pede e vai ser dado. Segundo passo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Ei, pera lá um pouquinho. Buscar é alguma coisa que eu tenho que passos. Primeiro eu abro a minha boca e peço e busco. Busco está falando que eu caminho de onde eu estou, do lugar que eu estou, do lugar que eu me vejo, do lugar que a circunstância está, na estação que eu estou. E agora o que eu estou fazendo? Você começa a buscar. O que é buscar? Você vai caminhando para onde está a promessa. Você vai caminhando para onde está. Porque a palavra do Senhor, nosso Deus, ele é tão pedagógico, ele é tão maravilhoso, que ele vai falar de 1000 maneiras o mesmo tema. Sabe por quê, pastor? Porque ele quer capturar a minha atenção, ele quer me ensinar, ele quer que eu aprenda. É por isso que vai falar: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outro. É por isso que a palavra vai estar falando de tantas formas. Porque o que significa? Busca. Aquele que busca e encontrarão. Agora tem uma outra coisa. Eu já pedi, eu já estou buscando, mas tem outro passo. E a palavra vai dizer: bate. Algumas versões vai dizer: batei.
significa que tem coisas que eu vou insistir. É porque Deus é lento, é porque Deus não quer me dar, é porque Deus é ruim, que eu preciso ficar batendo. Eu quero só que você pense comigo. Imagine a dimensão, imagine uma festa. E essa festa é festa de casamento. A festa de casamento é uma festa que vai estar as autoridades do mundo inteiro, mais importante, e você foi convidado. E lá no teu convite tem a forma de como você é para se vestir, como você precisa estar arrumado para você entrar. Teu nome tem que estar naquela lista, as suas roupas têm que ser adequadas, porque alguém vai estar olhando e vendo o convidado se está de acordo. E muitas das vezes nós fazemos a primeira parte e agora eu já quero chegar e entrar. Eu já quero estar ali. Você sabia que tem muita coisa que nós não recebemos do Senhor porque não estamos prontos? Não é porque o céu não está pronto, não é porque o céu tem dificuldade de fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus vai dizer para nós, sabe, um dos apóstolos, eu não lembro agora qual, é tanta informações aqui, mas está na Bíblia, tá? O apóstolo fala assim: olha, já era para você estar num alimento sólido, já eram para você estar aprendendo coisas profundas, já era para você estar vivendo experiências extraordinárias em Deus, mas eu preciso dar leitinho para você. Eu preciso continuar no leitinho, sabe por quê? Porque tem coisas que dependem de nós. Depende, eu tenho ouvido um pastor nos últimos dias, e ele tem um jeito tão peculiar de ser, mas uma palavra, ele fala, toda a ministração ele fala: os violentos se apropria do reino de Deus. Os violentos se apropria da promessa. Violento no sentido de ousadia, de audacioso. Se Deus falou, não precisa Deus dizer como vai ser, como é, me dá um curso, me dá um certificado, pagar mentoria, passar 1000 anos. Sabia que tem gente que passa a vida inteirinha estudando, e quando chega a hora de trabalhar, ele descobre que ele preferia fazer bolo, ele preferia cozinhar, porque ele correu atrás de coisas achando que tudo aquilo. Eu não estou falando mal de conhecimento. Amém? Eu amo conhecimento, eu sou uma pessoa eu sou autodidata, eu estudo, eu sei que não é o suficiente ainda, não aprendi o que deveria, tudo, e não vou aprender tudo, mas eu gosto de conhecimento. O que eu quero dizer? É que não é só um conhecimento teórico que vai criar coisas, que vai nos preparar para dimensões que o Senhor quer nos colocar, porque a palavra vai dizer: batei, a porta será aberta. E agora vem a confirmação: o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta vai ser aberta. Agora, só para animar o teu coração e o meu, o Senhor quer realmente que a gente entenda. Aí Ele vai dizer: olha o coração de vocês. Querido, seja bem sincero. Graças a Deus que só Deus é onisciente, porque tem coisa que, se a pessoa estiver do teu lado, souber o que você está pensando, se ela pudesse, o marido entrasse na nossa cabeça, filho entrasse em alguns momentos, eles iam ficar horrorizados com pensamentos, com coisas malignas que atravessam nosso coração. Sabe, eu não estou falando de fazer morada, presta atenção. O inimigo, ele pode rodear, você não tem como evitar. Os urubus de ficar passando, eu não posso fazer ninho. Mas a palavra de Deus, o Senhor quer nos ensinar, e o Senhor vem falar: olha, não vem com a tua máscara de bonzinho para perto de mim, não. Eu sei que é a tua natureza, eu sei que o pecado fez, eu sei que ele deformou, eu sei que ele colocou uma semente com o veneno da serpente no seu coração. Ele vai dizer: olha, vocês são maus, mas vocês querem dar boas coisas para o seu filho. Vocês são maus, mas você quer dar boas coisas para os seus netos. Porque eu acho que tem uma dimensão de amor que é maior do que o filho. É uma dimensão de amor de neto. Nós que temos neto. O que você não faz por um neto? O que você não é capaz de fazer pelas pessoas que você ama? Queridos, o mundo é movido a amor. Ainda que seja um amor, muitas das vezes, do nosso jeito. Às vezes meio torto, às vezes não suficiente em alguns momentos. Mas o mundo é movido por amor. Eu recebi um vídeo de uma parente minha. E no vídeo ela já é uma senhora, assim como nós, mulheres de meia idade. E ela fazendo o netinho dormir. Aí eu olhei ela com uma cara assim de cansada. Sabe quando está escrito no rosto? E a gente que já teve neto nos primeiros meses, você sabe como que é. Mas ela com aquele amor maior do mundo. Gente, eu chorei vendo aquela imagem. Eu vi o Espírito Santo nos acalentando, cuidando de nós. Sabe aquela mulher cansada, com certeza já sentindo tantas coisinhas que pode acometer na nossa idade, principalmente em fases assim que não temos tempo de nos cuidar. E ela cantando uma canção de niná.
E o bebê completamente relaxado no peito dela. E ele repetia a canção. O bebê acho que tem alguns meses, pouquinhos meses. E ele ficava na mesma melodia, no mesmo amor. E eu fiquei olhando aquela imagem, eu fiquei pensando, essa avó, ela dá vida por esse neto. Ela dá vida, por quê, queridos? Porque ama, porque ela entende. Mas o Senhor vai dizer, vocês que são maus, se pedir, se apesar de vocês serem maus, vocês querem dar coisas boas, que pai, por enlouquecido que seja, ele olha para o filho e quer que o filho sofra. Que mãe, a não ser que sejam os doentes mesmo, pessoas completamente adoecidas mentalmente, que também existe. Mas o Senhor vai dizendo, vocês que são mal, você imagina o pai de vocês que está no céu, ele vai dar coisas boas, ele vai fazer, e agora, isso já está maravilhoso, já fico feliz, amém? Mas presta atenção como diz em outra versão. Ora, vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Agora ouça, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você vai repetir essa palavra. Senhor, todos juntos, não tenha medo não, pode falar, o Senhor está dizendo, Ele já falou. Senhor, a sua palavra diz que o meu coração é mau, mas eu quero dar boas dádivas para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família. Senhor, a tua palavra diz, se o meu coração, que está um pouco doente, ele quer fazer o melhor, então, Senhor, eu quero confiar completamente na tua palavra. Eu quero o teu Espírito. Repita com mais fé, eu quero o teu Espírito. Numa nova dimensão, numa nova unção, para viver esse tempo. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, isso é profético, isso é tremendo. O mundo espiritual precisa ouvir, você precisa ouvir. Padrões de pensamento precisam ser transformados, porque a palavra é viva, poderosa, eficaz, transforma. Continua com a mão no seu coração. Senhor, eu quero entrar na dimensão, no Espírito, para viver o que o Senhor tem para esse tempo. Senhor, conta comigo, porque eu sei que se o teu Espírito se mover em mim, eu vou cantar como Davi, eu vou guerrear e vou vencer a guerra, eu vou entrar na batalha e não vou morrer, eu vou trazer despojo, eu vou abençoar o reino. Conta comigo, Senhor, na força do teu Espírito, como meu ajudador fiel. Eis-me aqui, eu quero o teu Espírito. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor nesta manhã, porque a palavra diz que o céu está pronto, o céu está pronto, aleluia. Podem se sentar. Eu quero pedir, por gentileza, cuida do tempo, que quando eu fico com vontade de fazer vigília, então eu posso estourar o tempo, mas eu vou me cuidar, queridos. Faz um tempão que eu estou aqui, tá mesmo? Já 11 horas? Que hora termina o culto? Meio-dia? Temos uns minutinhos, mas eu estou falando isso, fica alerta, e eu também. Queridos, você, quando tiver a intercessão que está orando, ore para o Senhor me ensinar a ser sintética, sabe, a síntese. Falar as coisas e ir para o ponto. Mas isso faz parte da minha natureza. Eu gosto de poesia, eu gosto de falar, eu gosto de chegar devagarinho. E muitas das vezes, a palavra acaba ficando pela metade. Mas o salmista está dizendo, rendei graça, confiada na sua misericórdia. Rendei graça, porque o Senhor é bom. Nós temos então que se agarrar nas misericórdias do Senhor e ter a certeza de que a Bíblia, ela foi escrita, queridos, há milhares de anos. Há milhares de anos, mas é um livro atual, é o livro que que mais foi vendido, é o livro que já tem bilhões de cópias. Eu vi uma pessoa falando 5 bilhões de cópias. Você já imaginou? É muita coisa. E ainda o melhor, só começamos a desvendar o panorama, porque existe ainda milhares
de etnias, de comunidades, de nações, que precisa do Evangelho, que precisa ler, que precisa receber. Amados, mas a palavra de Deus é fiel. Então a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E para mim entender que a misericórdia do Senhor, ela vai durar para sempre. Se eu preciso de um consolo para manter a minha chama, se eu preciso de algo dentro de mim, que de vez em quando o Senhor vem mover. E vou te falar uma coisa: o Senhor lidou com todos os homens da fé, com todas aquelas pessoas extraordinárias. De tempos em tempos, o Senhor preparava um novo encontro, um novo ato profético, uma nova perspectiva de olhar. Para quê? Para que o coração continuasse olhando as promessas. Eu tenho uma promessa no meu coração nesta manhã. Eu quero que o Espírito Santo, enquanto você estiver neste culto, você que vai estar ouvindo aí na sua casa, que o Espírito do Senhor traga no teu coração a promessa que você teve, o sonho, a leitura da palavra, o louvor que você ouviu, a palavra que você recebeu no grupo de oração. Ei, queridos, essa palavra, por quê? Porque precisamos de renovo. Isaías 53, verso 1. Eu vou estar correndo um pouquinho. E o salmista vai dizer, o profeta vai estar falando: quem deu crédito à nossa salvação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo. Foi subindo perante ele como renovo. Como uma raiz numa terra seca. Como uma raiz, queridos, uma planta numa terra seca. Você já viu, a maioria das plantas, quase todas morrem. A gente experimentou aqui uma seca esses dias. Perdemos coqueiro, perdeu açaí, que é uma palmeira da região, que é acostumada com o nosso clima, com o calor do sol. Os açaís morreram. Teve pessoas que perderam toda a plantação de coco. Muita coisa. Por quê? Porque precisa de uma nutrição, precisa de um solo adequado. Mas a palavra vai dizendo que ele foi crescendo em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhamos para eles, não tinha beleza, não tinha nada que desejássemos. Ele era desprezado, ele mais indigno entre os homens. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado. Não fizemos caso algum. E a palavra continua ecoando. A quem se manifestou? A quem se manifestou a nossa pregação? Quem deu ouvidos? E a gente ouve essa palavra agora e pensa assim: poxa, só gravar um vídeo, manda um WhatsApp aí e você já vai pregar. Faz uma live, né? Abre o canal no YouTube. Mas em que contexto foi escrito? Em que tempo foi esse? Que aos olhos humanos, a esperança daquilo que se podia olhar, do templo, da nação, das coisas do céu, as coisas estavam tão corrompidas, tão destruídas. Roma dominando, Roma matando, o império mais sangrento, o império mais poderoso, assolando, destruindo, que vem na época da plenitude do tempo. Mas aqui Isaías está falando há 700 anos antes. Ele já está falando: quem deu ouvido, quem ouvir, ele vai subir como um renovo. Ele foi subindo numa terra seca, contra toda probabilidade, no tempo que aos olhos humanos era o pior. Queridos, deixa eu falar algo para você. Sabe quando a gente está passando em circunstância, que você olha de um lado para o outro, parece assim que o canal do inferno está em todos os canais da rede social, só vê coisa ruim, só vê coisa difícil. E muitas das vezes, se eu estou no propósito ainda, que eu só estou abrindo a boca, não estou fazendo a caminhada, eu não estou batendo, eu posso ser contaminada. Eu posso ser contaminado por essas notícias, por essas coisas, e vou ficando, ao invés de eu caminhar, que a palavra vai dizendo: o que busca, encontra. Eu vou voltando, eu vou regredindo, eu vou voltando. Aquilo parece: não, é impossível, não vai dar certo, não vou conseguir. Olha como está o mundo, olha as coisas. Eu quero falar uma coisa para você, igreja. Deus é tão sobrenatural, Deus é tão extraordinário, que Ele escolhe ao momento que todo mundo olha e fala: agora não tem mais jeito, agora a promessa morreu, agora o sonho acabou, agora tudo se perdeu. Amados, Deus levanta um libertador lá no Egito, na hora que os meninos não eram nem para nascer.
nascer, na hora que a ordem era mate esses meninos. O Espírito do Senhor está movendo sobre a igreja, o Espírito do Senhor está movendo sobre a nossa vida. Eu quero falar para você, principalmente nesta manhã, você que tem um chamado de intercessão, você que o teu coração tem queimado para interceder, para clamar, para buscar, e muitas das vezes as guerras, as lutas, a tua vida, as tuas emoções, a tua história, as coisas vão te aprisionando e te puxando, e você começa a olhar, e você mesmo passa a não acreditar mais, e você mesmo passa a olhar, foi um sonho, foi por um tempo, isso se passou, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não... Amada, eu quero falar para você, na graça que o Espírito me dá nesta manhã, quando você olhar de um lado e para o outro, se levanta você, se levanta você dentro da tua casa, se levanta você onde você estiver, porque a mão poderosa do Senhor é contigo. Hey, querido, eu quero falar algo. Sozinho a gente não consegue. Engolindo as coisas que estamos vivendo, você não vai dar conta. Uma irmã da intercessão teve um sonho, e ela estava me contando o sonho. Eu falei, meu Deus, que sonho. Ela disse, olha, eu sonhei com uma intercessora, uma mulher de Deus, uma mulher tremenda que Deus usa muito, mas ela estava caída no chão, e eu sabia que ela estava debaixo de um ataque terrível, ela estava morrendo. E de repente no sonho Deus mostrou, foi chegando as intercessoras ao redor, e quando as intercessoras começaram a orar, veio o Espírito do Senhor sobre elas, e aquelas mulheres, elas foram se enchendo tanto do Espírito Santo, elas começaram a voar. Ela falou, irmã, era a coisa mais linda, aquelas mulheres voavam assim, e elas oravam com intrepidez, elas oravam com ousadia, elas oravam da forma que muda o céu, porque sabe, tem oração que a gente faz, que nem nós mesmos estamos acreditando na nossa oração. Tem oração que a gente faz de derrotado, que nem nós mesmos. Mas amada, tem palavra dirigida pelo céu. Se nós que somos mal queremos da boa coisa, imagina você orando por alguém que está caído, orando por alguém que está cansado, orando por alguém que está no meio da batalha. O Espírito vai vir sobre a tua vida, e você vai ter palavra estratégica que vai desbaratar as forças do inferno, queridas. Aí ela falou, e quando as mulheres começaram a orar, elas começaram, voava de todos os lados, era aquela glória, e aquela intercessora que estava caída se levantou, e quando aquela mulher se levantou, ela entendeu que ali estava o cajado de novo na mão. Ela entendeu que o propósito e a promessa era tempo de caminhar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar a igreja. Mas tudo o que vamos fazer nessa terra precisa estar alinhado primeiro com o céu. Tem o sim, o amém para cada promessa, mas eu preciso apropriar da promessa. Ele foi crescendo como renovo numa terra seca, numa terra seca. Sabe, queridos, Isaías 40 vai estar dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em quem você tem esperado? Em quem você está depositando a sua confiança? A palavra está dizendo que os que esperam no Senhor renovarão, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Está falando de uma nova dimensão. Não é algo dessa terra, não é algo natural. Porque se nós formos nos mover pelas coisas planas, pelas coisas que nós vemos aqui, queridos, o natural é adoecer. O natural é fazer parte daqueles prognósticos que as pessoas dizem, olha, vai aumentar tantos %, exorbitantemente, o percentual de adoecimento mental. Porque o inimigo agora, ele já nem se mascara, ele já mostra quem ele é, ele fala o que vai fazer, e ainda assim, existe aqueles que se levantam para buscar as trevas. Igreja, vocês estão vendo o que está acontecendo? Você está vendo, está percebendo o que estamos vivendo? É esse o tempo que o Senhor quer derramar óleo do céu sobre a igreja. Quando os 120 estavam no momento de dor, no momento difícil, no momento que tinha que vigiar as palavras, porque senão ia ser o próximo Marte. O Espírito veio para transformar, o Espírito veio para mudar a história.
Sabe, amados, o Senhor quer fazer tantas coisas para nós. E eu preciso entender que é numa caminhada, que é numa unidade, que é fortalecendo do Senhor e na força do seu poder. Eu vi um exemplo tão lindo esses dias. Acho que foi a Camila Barros falou algo lindo. Ela disse o seguinte: você sabe que tem muita gente que não quer mais assim fazer parte da oração, de vir para a igreja. Conhece alguém assim, né? Graças a Deus não é a gente não, a gente está aqui. Estou falando para aqueles, tá? Bem de longe. Pois é. Aí ele assiste vigília, oração, as pessoas fazem jejum e eles estão assistindo, tudo lindo. E aí quando fala, não, eu assisto, ok. Pega a hora que você está com muita fome, meio-dia. Sabe, aquele dia intenso, você chega em casa morrendo de fome, liga a televisão e fica assistindo um banquete. Liga o YouTube, coloca lá o teu canal e fica assistindo alguém numa festa. Vai te nutrir? Repita, vai te nutrir? Vai passar a tua fome? Mas muitas das vezes nós fazemos isso. Nós ficamos olhando a experiência. Eu quero falar algo para ti, que o Senhor tem me ensinado. Mesmo que seja do nosso jeitinho, mesmo que seja a oração do nosso jeito, mas eu nem sei, mas o Espírito vai capacitar. Quando a gente abre a boca e você mesmo fala, e você mesmo adora, e você está sentando no banquete e você vai receber do céu. Porque sabe de uma coisa? Quando o Senhor foi construir o tabernáculo, o Senhor poderia fazer assim, trouxe lá um rei de muito longe. O rei foi passando com a sua comitiva pelo deserto e trouxe toneladas de ouro e entregou, você vai construir, está aqui para você construir. Ia ser legal, né? Deus pode fazer isso, não pode? Mas o que Deus fala? Tragam a oferta para mim. E o que é a oferta para quem passou 40 anos no deserto? Tragam ouro, tragam prata, tragam pele, tragam cordeiros, tragam os bois. A oferta veio do meio do povo. O Senhor estava falando, eu entreguei nas suas mãos e agora você vai trazer. É você que vai entregar das tuas mãos. É você. Queridos, essa palavra é para tudo. É o teu louvor, é a tua oração, é a palavra de fé, é o teu caminhar com o Senhor. Amém, igreja? A gente está ainda alguns minutinhos e eu quero compartilhar algo com vocês também, que está em Lucas. Eu nem vou abrir, eu vou só comentar. Lucas 24:13. Anote aí. É a história muito conhecida, porque vai falar dos discípulos no caminho de Emaús. Perde o sonho, morre o sonho, eles ficam envergonhados, porque quando escreve Jesus, o rei dos judeus, não era reconhecimento de Jesus, um rei de judeu. Era uma sátira, era uma ironia, era uma humilhação para falar, olha aqui o rei. E em grego, em aramaico e um outro idioma, não lembro, hebraico, acho que era hebraico, não é? Grego, aramaico e hebraico, nos 3 línguas mais faladas, colocada ali. Para que todo mundo soubesse que realmente, olha o que aconteceu com o seu rei. Olha o que realmente, olha aqui para a cruz e veja o que aconteceu com ele. Aqueles discípulos, foi tão terrível aquela cena. Foi tão chocante o que aconteceu, que desmoronou. Aqueles homens de fé, aqueles homens audaciosos, aqueles homens que já tinham tido tanta experiência com Deus, todos fogem. Sabe, você imagina Pedro, o mais corajoso, o audacioso, sabe, do lado de Pedro você podia sentir, uau, todos os momentos ele vai cuidar, ele é o cara. Ele é o primeiro que nega. Que ele fica numa fogueira se aquentando ali, e a criada passa, eu conheço você, eu já vi você, não, você não me conhece, você não foi eu não estava, até que chega o ponto que ele fica tão desesperado, tão estressado, tão acovardado, tão amedrontado, que ele fala, esbraveja, ele pragueja, não cita o que, mas ele fala alguma coisa bem grosseira, para dizer, já disse que não é eu e não é, você não insista, e o galo canta, tudo se quebra, tudo se perde, aqueles homens saem caminhando para outro lugar. Eu fui ver a distância, era de aproximadamente, algumas versões falam 10 quilômetros, a 12 quilômetros, que era do caminho de onde estava para Emaús. E com certeza o coração quebrado, com certeza, sabe, aquele sonho tremendo, maravilhoso, de tudo que ia viver e agora tudo perde. Aí chega alguém junto com eles, pergunta o que você está falando. Agora presta atenção, gente, se não é para a gente ser apaixonada por Jesus, ele chega e ele fala, que mesmo que vocês estão falando? E aí desarma. Eles olham onde você estava.
Nos últimos dias não se fala em outra coisa. Como que você não sabe uma notícia dessa? Presta atenção, como é a mente humana. Jesus vai caminhando. Não para, não atropela, não reclama, não ofende. Só ama e ensina e caminha junto. Quando chega no lugar, os discípulos, fica conosco, né? Vai anoitecer, fica por aqui. Você sabe que as viagens eram a pé. Jesus para, Jesus vai para a mesa. Tranquilo. Imagina se fosse a gente que soubesse de alguma coisa, né? Você já ia ficar dando brotoeja para falar. E aí eu quero falar, vocês não sabem a bomba, vocês não estão sabendo de nada. Jesus fica aqui calado, senta na mesa, continua falando das Escrituras, desde do Antigo Testamento, tudo que falou sobre ele. Mas tem um momento que não é só as palavras que faz a diferença, presta atenção. É a tua atitude, é o lugar que você está, é do que você se alimenta. Porque ele parte o pão. E quando ele parte o pão, todas as escamas caíram dos olhos. Eles olharam, é o mestre. Mas naquele momento o mestre desaparece. Por quê? Porque vai ter momento da nossa caminhada com o Senhor que eu vou estar ainda presa, que eu vou estar ainda numa estação de dor, que eu vou estar ainda aprisionada, eu vou ainda, sabe aonde você foi saqueado, você foi roubado. Engraçado que nesse momento bem de dor, a coisa mais interessante que a gente faz é sem perceber, mas a gente gosta de conversar com outras pessoas que também vai comentar as suas dores. Então um fala e chora, o outro fala, chora e lambe ferida e fica. Isso é necessário, presta atenção. Estou falando, não estou desmerecendo a dor, porque eu já passei por esse processo também. O que eu estou querendo dizer é que tem momento da nossa vida que o Senhor quer que eu caminhe. O Senhor quer que eu vou caminhando. O Senhor está falando, olha, a estação, aquele dia, aquela sexta-feira de vergonha, aquela sexta-feira de nudez, aquela sexta-feira de humilhação, aquela sexta-feira de morte. Ei, hoje não é sexta-feira. O Espírito do Senhor quer nos levar a caminhar. O Senhor quer nos levar a caminhar para entender até o momento que Ele vai sentar à tua mesa. Ele vai partir o pão e você vai olhar nos olhos do Senhor para dizer, Deus, é o Senhor que está comigo o tempo todo. Tudo foi por mim. Tudo foi por mim. Sabe, tudo foi por mim. Aquele renovo que foi subindo, aquele renovo que não tinha beleza, ele se torna, queridos, ele se torna cheio de beleza, de glória, ele se torna formoso, porque Isaías vai dizer, vai falar sobre o que ele estava sobre os ombros dele. Quem era o renovo? Quem era aquele renovo? Sobre os teus ombros estará o governo, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, a excelência. Ele será chamado. Eu gostaria que você ficasse de pé. Feche os teus olhos. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? Feche os teus olhos. Isaías profetiza 700 anos antes de Jesus nascer. Num tempo que aos olhos humanos a promessa tinha morrido. O renovo vem, brota. A palavra não volta vazia. Os discípulos estavam caminhando, mas eles estavam presos na dor, no medo. Jesus chega e vai caminhar com eles no caminho. Eles nem percebem. Jesus desce, eles abriram o coração, falar o verbo vivo, ensinando a Escritura. Eles foram ensinados por Jesus. Eram os discípulos que por 3 anos estiveram com Ele. Mas naquele dia, os discípulos precisavam de um toque divino. Os discípulos precisaram de um renovo. Os discípulos precisavam de um novo encontro. 2 Coríntios 4 vai dizer, por isso não desfalecemos. Coloca a mão no teu coração. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia a dia.
Jesus não só renova, Jesus é o próprio renovo. A palavra de Deus vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, procederá sabiamente, executará justiça, juízo. Ele foi crescendo como renovo, naquele dia e naquele tempo. O renovo da justiça executará justiça na terra, juízo na terra. Ele brotará um rebento do toco de Jessé, das tuas raízes. Ele frutificará. Quem foi Jessé? O pai de Davi. O Senhor disse, Isaías já tinha falado, vai produzir, vai nascer um rebento. Hoje o Pai está presente neste lugar. E talvez você já esteve em tantos lugares, e tantas pessoas foram escolhidas, e tantas foram aprovadas, e você não foi. Talvez tenha esperado por tanto tempo, e ainda você não viu a promessa do Senhor na sua vida. Talvez você tenha até visto seus sonhos, suas esperanças morrer, e também, como os discípulos, ficou preso na dor. Hoje o Pai está aqui nessa manhã com você. O que você veio buscar? O que te moveu para vir chegar hoje nessa manhã na igreja, no culto? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o renovo que você precisa na sua vida? Então recebe do céu. Peça para o Espírito. Peça para Ele. Ele não nega, Ele não nega, Ele não nega. Isaías 55 vai dizer: aquilo que os olhos humanos jamais viu, aquilo que os ouvidos humanos jamais ouviu, aquilo que jamais desceu no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Talvez dentro da sua casa, a tua família está toda despedaçada, e você olha de um lado para o outro e fala: eu perdi a esperança. A palavra está dizendo que só era um toco no chão. Só era uma raiz jogada no chão. Mas na plenitude do tempo ela brotou. Na plenitude do tempo ela brotou. Deus tem milagre para a tua casa. Deus tem milagre para a tua família. Deus tem milagre. O Espírito do Senhor é que nos equipa. Nós estamos aqui numa missão do céu. O que estamos fazendo é trabalhando para o Senhor, queridos. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é poderosa. Peça para Ele.